seguimento aos vídeos da série Para Onde Vai o Direito do Trabalho, nesse segundo episódio eu vou falar sobre o que eu chamo de estado de fluxo da legislação trabalhista e o impacto negativo que resulta disso. Nós vamos falar também sobre a medida provisória 881 de 19, já convertida em lei, Lei 13.874 de 19. Como eu falei no primeiro episódio, a reforma trabalhista ainda não está bem assentada. Nós temos vários temas que permanecem aguardando o posicionamento do STF, por conta de inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade. Já na Justiça do Trabalho, outros tantos temas permanecem dando margem a muita confusão. Apesar disso tudo, o governo vem se valendo de medidas provisórias para introduzir novas e profundas alterações no ordenamento trabalhista. Isso tudo agrava muito a incerteza jurídica, que já é enorme. A primeira grande questão aqui é o porquê da via da medida provisória. Num país que já teve governos não democraticamente eleitos, a medida provisória deveria ser vista com bastante reserva, deveria ser considerada apenas para situações realmente excepcionais. Agora, na prática, não é isso que ocorre. Em 2019, apenas foram 42 medidas provisórias sobre os mais variados assuntos. Temos que fazer uma ressalva que os governos anteriores também fizeram isso, mas não é nenhum alento. O uso frequente da medida provisória indica ou uma falha de articulação política ou um desejo de passar por cima do Congresso, e nenhuma dessas alternativas é boa. Vale lembrar que o processo legislativo saudável ele é lento, ele não se antecipa à sociedade. Ele prescinde de consultas às bases eleitorais, à sociedade civil. Já a medida provisória passa por cima de todo esse processo e pode gerar efeitos por até 120 dias. O fato é que ainda temos uma reforma trabalhista que, após 2 anos, não está madura. No vídeo anterior eu usei a metáfora de um trem da reforma que ainda não chegou à estação e que já está sendo quase que atropelado pelas novas mudanças, principalmente estas que vieram com a medida provisória 905 de 19. Se o modo de agir do Executivo é preocupante com essa profusão de medidas provisórias, o que o Legislativo tem feito não fica atrás. Essas medidas provisórias elas acabam se tornando verdadeiros cavalos de Troia, na medida em que, ao chegarem ao Congresso, sofrem inúmeras emendas, muitas vezes sem qualquer relação com o escopo original da medida provisória. A tramitação da medida provisória 881 é um exemplo bem claro disso. Vejam, na redação original, essa medida provisória ela não tratava diretamente de matéria trabalhista, mas sim de ações para estimular o empreendedorismo. Essa medida provisória chegou à Câmara dos Deputados e imediatamente recebeu centenas de emendas, chegando a ser dito que seria uma nova reforma trabalhista, outros trataram de uma mini-reforma. E pode parecer absurdo, e mas a medida provisória da liberdade econômica ela passou a tratar de assuntos de impacto enorme na legislação trabalhista. Por exemplo, trabalhador hipersuficiente com contrato à margem da CLT, autorização ampla para trabalho aos domingos, fim da obrigatoriedade da CIPA, fim da periculosidade para motoboys e muitos outros temas. Então, cadê a representatividade do legislador? Cadê a consulta à sociedade? No final das contas, a maior parte dessas mudanças não foi à frente, mas alguns pontos retornaram à baila com a medida provisória 905 de 19. Nós acabamos em uma situação em que o que está valendo pode mudar de um dia para o outro sem qualquer aviso. Esse é o perigoso estado de fluxo da legislação a que eu me referi anteriormente. Então vejam, eu não estou criticando o conteúdo em si. Eu acho que temos prós e contras, como também existem prós e contras nas propostas da medida provisória 905 de 19. Eu estou, na verdade, tentando chamar vocês a uma reflexão quanto à forma como essas mudanças acabam se materializando. E feitas essas considerações, vamos passar a análise, ainda que de forma resumida, das mudanças que efetivamente resultaram na medida provisória 881 de 19, que agora é a Lei 13.874 de 19. A Lei 13.874 de 19 ela avançou na ideia de dar maiores garantias para o empreendedor na figura do sócio. Aqui é uma sintonia com um dos pilares da reforma trabalhista, que visou conter a efetividade excessiva das execuções promovidas nas ações que correm justamente na Justiça do Trabalho. Antigamente, muitas vezes o reclamante ganhava o processo, mas não levava a nada. E 2 mecanismos foram de extrema importância para mudar esse quadro: a penhora online e o aprimoramento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A conjunção dessas ferramentas deu tão certo que a Justiça do Trabalho começou a pesar a sua mão e, de fato, passaram a ocorrer excessos. Por exemplo, a penhora online restava negativa e, antes que fosse direcionada a execução para bens ou outros bens da empresa, conforme a ordem do CPC, já era execução direcionada para o sócio. E também não eram incomuns triangulações em que uma empresa era responsabilizada por créditos de outra simplesmente por terem sócios em comum. Sócios que haviam saído do quadro societário há muito vinham a ser responsabilizados e também não havia segurança para o sucedido quando a empresa mudava de mãos. A Lei 13.874/19 ela avançou na proteção aos sócios alterando o Código Civil.
Foi introduzido o artigo 49A, determinando que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. E já o artigo 50 teve seu escopo ampliado. Os bens particulares de administradores ou sócios somente respondem pelos débitos da empresa em caso de abuso da personalidade jurídica. Esse abuso vai ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Por outro lado, só responde por seus bens aquele que se beneficiou direta ou indiretamente pelo abuso. Fica detalhado que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Já a confusão patrimonial, ela se dá diante da ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. A lei também detalha que a mera existência de grupo econômico ela não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Vale lembrar que, quanto ao grupo econômico, a CLT tem regra própria, que determina que para a configuração do grupo econômico deve ser demonstrado interesse integrado e a efetiva comunhão de interesses, uma atuação conjunta das empresas dele integrantes. Tem muita gente aí dizendo que essas normas de proteção são absurdas, que são um retrocesso, que são uma forma de proteger os picaretas, de dificultar as execuções. Eu, no entanto, vejo todo esse conjunto de medidas com bons olhos, porque para que a pessoa se disponha a investir dinheiro, empreender, ela tem que se sentir segura, tem que ter a sensação de que não vai ser atingida por arbitrariedade. Então aqui estamos diante de medidas que vão trazer, ao meu ver, pelo menos maior segurança jurídica. Isso posto, vamos ver as demais alterações que repercutiram na seara trabalhista. A CTPS, ou Carteira de Trabalho, como a conhecemos, ela acabou. Salvo em situações excepcionais que a lei não aponta, não vai haver mais carteira de trabalho física, nem em papel. O que chamamos de carteira de trabalho vai ser um mero registro eletrônico realizado via internet. Agora vejam que para quem, como eu, ou como provavelmente você que está assistindo esse vídeo, que vive num grande centro urbano, o acesso à internet é fácil. Na verdade, nós temos uma outra preocupação, que é o excesso de radiação eletromagnética, que para alguns especialistas pode fazer mal à saúde. Mas e aquelas pessoas que moram num Brasil profundo, onde nem mesmo há sinal de celular? Além disso, nós podemos ter realmente garantia de que esse controle digital não vai ser manipulado, comprometido? Quantos de nós já não ouvimos falar em problemas perante o INSS que são esclarecidos justamente pelos registros naquela CTPS física na hora de contar o tempo de serviço? Vale perguntar se nós precisávamos realmente dessa mudança agora. Em seguida, nós temos alterações contra o controle de ponto. Antes, estabelecimentos com até 10 empregados não precisavam manter registro de ponto. Agora esse número foi ampliado para 20. Olha, dá para entender que empresas pequenas, com 3, 5, 10 empregados, que elas têm uma dinâmica mais informal. Já 20 não é mais assim uma empresa tão pequena. O fato é que quando a empresa apresenta em juízo um controle de ponto com flexão, com horas extras pagas ou compensadas, isso já é um grande cartão de visita para a empresa. Agora, por outro lado, o empreendimento que tem 18, 20 empregados e decide não mais manter ponto, eu acredito que isso pode atrair uma desconfiança do juízo numa eventual ação trabalhista. Então esse é um daqueles casos em que o que é lícito pode não ser o mais recomendável. Agora, outra alteração, essa sim bizarra, é esse tal ponto por exceção. Você imagina o seguinte, a pessoa entra na empresa, passa pelo relógio de ponto e não marca nada. Ela está na mesa dela, ao final do expediente, trabalhando em algo urgente e vai passar do horário normal. Mas ela vai ter que parar o que está fazendo, levantar para marcar o ponto a partir da hora em que deveria ter ido embora, mas que teve que ficar para fazer essa tarefa. Francamente, não parece nada prático e é algo que certamente vai dar margem a muitos problemas. E finalmente temos o fim do E-Social, esse sistema mal concebido, hostil ao usuário, punitivo e que não vai deixar saudade de espécie alguma. No próximo capítulo nós vamos falar sobre a polêmica medida provisória 905 de 19, esta sim que traz mudanças realmente muito extensas que podem, vindo a prevalecer, ter repercussões bem extremas, bem extensas. Eu sou Rodrigo Tostes Malta e agradeço pela sua audiência.